Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos continuar o nosso estudo dos sacramentos da Santa Igreja Católica. Nós concluímos o sacramento da Eucaristia, falamos também um pouquinho sobre a missa, e hoje nós vamos continuar com mais um sacramento, que é o sacramento da penitência, o sacramento da confissão. É mais um dos sacramentos que depende exclusivamente da atuação do sacerdote católico. Por isso, nós temos tanto valor na Igreja Católica pelo sacramento do sacerdócio da ordem. Nós vamos iniciar, então, vendo na Sagrada Escritura algumas passagens em que aparece a atuação do sacerdote como intermediário entre Deus e os homens. Eu vou compartilhar a tela do computador com vocês e vocês acompanham comigo a leitura, a explicação. Você pode anotar também os versículos da Sagrada Escritura, você pode meditar, ler depois em casa, ou se você está assistindo esse vídeo depois, você pode pausar e ler com mais calma esse versículo bíblico, essa passagem. Começamos então com o livro do profeta Jeremias, o profeta, capítulo 17, versículo 5, uma passagem conhecida que diz assim: Eis o que diz o Senhor, maldito o homem que confia em outro homem, que da carne faz o seu apoio e cujo coração vive distante do Senhor. Muitas vezes é usada essa passagem da Escritura para dizer que nós não devemos nos confessar com um homem, com um sacerdote, porque ele é pecador, ou que nós estamos usando os intermediários, confiando em homens, quando na verdade nós estamos confiando naquele que foi entregue pelo próprio Cristo. Então é uma interpretação equivocada dessa passagem da Escritura. A nossa esperança não está na pessoa do padre, do sacerdote, a nossa confiança está em Cristo, que atua através do sacerdote. É uma interpretação católica e baseada na Sagrada Escritura. Nós vamos ver depois os versículos seguintes, e vai comprovar justamente isso, que nós confiamos em Deus, na palavra de Deus, por isso nós obedecemos aquilo que Deus nos propõe. No livro do Levítico, no capítulo 5, versículo de 5 a 6, vai falar sobre o sacerdócio e a confissão do pecado. Diz assim: Aquele, pois, que for culpado de uma dessas coisas, ou seja, de algum pecado grave, confessará o pecado que tiver cometido. Perceba que essa é uma ordem de Deus, da Sagrada Escritura, no Antigo Testamento. E lá já existia a confissão do pecado. Eles também, os judeus, deviam confessar. Confessar significa o quê? Não somente pelo pensamento de pedir perdão a Deus, mas expressar com a voz. Confessar é justamente isso, manifestar exteriormente o seu pecado, pela palavra. E vai dizer assim: apresentará ao Senhor, em expiação pelo pecado cometido, uma fêmea do seu rebanho miúdo, uma ovelha ou uma cabra em sacrifício pelo pecado. Perceba então que no Antigo Testamento, os judeus cometiam um pecado grave, desobedeciam alguma das leis mosaicas pertencentes ao povo judeu, ele devia apresentar como forma de pedido de perdão a Deus o sacrifício de um animal. No caso aqui está falando de uma ovelha ou de uma cabra, que era sacrificada para reparar o dano causado, a ofensa feita a Deus. Só que essa oferta não era feita, cada um fazia na sua casa ou no seu rebanho. O que a Sagrada Escritura orientava, então, os judeus? E o sacerdote fará por ele, por essa pessoa que pecou, a expiação de seu pecado. Perceba, então, que no Antigo Testamento Deus já encaminhava os pecadores ao sacerdote. Era o sacerdote, então, quem fazia a oferenda, o sacrifício. E vamos continuar lendo mais umas passagens das Escrituras que vai confirmar essa mesma doutrina, manifestando a vontade de Deus em relação ao seu povo. Em Levítico, capítulo 5, versículo 17 a 18, vai dizer assim: Se alguém pecar fazendo sem se dar conta uma ação proibida por um mandamento do Senhor, será culpado e deverá arcar com sua falta. Mesmo que a pessoa
não tinha consciência de que era pecado uma ação, depois que ela descobrir, ela vai ter que reparar esse dano causado, esse pecado. O que ela vai fazer então? Ela vai ter que levar ao sacerdote, em sacrifício de reparação, um carneiro sem defeito, tomado do rebanho, segundo sua avaliação. Então, a pessoa deve levar ao sacerdote também um carneiro, né? Para sacrificar, para reparar o pecado cometido. E quem vai realizar esse sacrifício, essa expiação, é o sacerdote. O sacerdote fará por ele a expiação de sua falta cometida por inadvertência. Ou seja, mesmo que a pessoa não tivesse consciência, era ignorante em relação ao mandamento, ela desobedeceu, ela transgrediu uma lei. Mesmo que inconscientemente, né, estou dizendo aqui, mesmo que a pessoa foi inconsciente, ignorante, mesmo assim ela precisa apresentar ao sacerdote uma oferenda, um sacrifício para ser expiado, para que ele possa então receber o perdão. E ele será então perdoado. Então, Deus propõe no Antigo Testamento, então, um meio de reparação ao pecado cometido, no caso, através do sacerdote que atuava no Templo de Jerusalém. E também no Salmo 31, versículo de 1 a 5, vai falar sobre essa realidade da importância de confessar o pecado. Vai dizer assim: Feliz aquele cuja iniquidade foi perdoada, cujo pecado foi absolvido. Feliz o homem a quem o Senhor não arguir de falta, e em cujo coração não há dolo. Enquanto me conservei calado, meus ossos se mirraram em contínuos gemidos, pois dia e noite vossa mão pesava sobre mim. Minhas forças se esgotavam, as forças como nos ardores do verão. Então eu vos confessei o meu pecado, e não mais dissimulei a minha culpa. Disse: Sim, vou confessar ao Senhor a minha iniquidade, e vós perdoastes a pena do meu pecado. Então, o salmista, na sua oração, ele vai expressar justamente essa realidade da pessoa que fica atormentada na sua consciência pela culpa de ter cometido o pecado. E a salvação que o salmista encontrou para ser liberto dessa culpa, desse tormento, desse remorso de consciência, é justamente confessar o pecado. Confessei o pecado e o Senhor me perdoou. E o modo que nós sabemos que Deus pediu para ser confessado é com o sacerdote. A pessoa ia até o sacerdote, apresentava a sua vítima, confessava o seu pecado e o sacerdote realizava o sacrifício da vítima. E agora, no Novo Testamento, o apóstolo Tiago, no capítulo 5, versículo 16, ele vai falar justamente sobre a confissão dos pecados. Agora, no Novo Testamento. Saiba que no Novo Testamento não existe mais sacrifícios de animais, nem de ovelhas, nem de bois, nem de pombas, carneiros, de touros. No Novo Testamento, o sacrifício agora é o sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro imolado. E o modo como se recebe, então, esse sacrifício, esses benefícios e méritos, vem através do sacerdócio. No caso aqui, o perdão do pecado através da confissão. Tiago vai dizer assim: Confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração do justo tem grande eficácia. Aqui, nessa passagem, se você ler no versículo anterior, no capítulo 5, versículo 15, vai falar justamente sobre procurar o sacerdote da igreja. E ele vai ungir você para ser curado das suas enfermidades. E também vai falar sobre outro sacramento, que é a confissão, né? Procure o sacerdote, confesse os seus pecados ao sacerdote. No caso aqui, o sacerdote pode confessar também com outro sacerdote, né? Confessai uns aos outros os seus pecados e orai também um pelos outros para serdes curados. A oração do justo tem grande eficácia. Só que para ser justo, ele precisa estar livre do pecado. Por isso é necessário uma confissão para receber o perdão e a justificação da tua alma. Tirar aquela peso, aquela culpa da tua consciência. E no Evangelho de Marcos, vai retratar como já existia essa realidade da confissão antes mesmo de Jesus começar a realizar sua vida pública.
vai dizer assim que João Batista, quando apareceu no deserto, ele pregava um batismo de conversão, não era um sacramento, era um símbolo. E esse batismo representava a remissão dos pecados, ou seja, o perdão dos pecados, o arrependimento. E saíam para ir ter com ele toda a Judéia, toda Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, e confessando os seus pecados. Perceba que também João Batista, assim como era realizado no Antigo Testamento a confissão dos pecados com o sacerdote, João Batista também ouvia as confissões dos pecados daquelas pessoas que iam para ser batizadas por ele. E hoje em dia nós vemos que os cristãos modernos agora, não só os protestantes, mas também muitos católicos, rejeitam a realidade da confissão. E está presente no Antigo Testamento, no Novo Testamento e na igreja, na história da igreja, desde o princípio até hoje, há 2000 anos. E nos Atos dos Apóstolos também vai retratar essa realidade da confissão. No capítulo 19, versículo 18, diz assim: muitos dos que haviam acreditado na pregação dos apóstolos, né, vinham confessar e declarar as suas obras, né, ou suas más obras, seus pecados. As pessoas procuravam os apóstolos, acreditavam na pregação do evangelho, se convertiam, acreditavam em Jesus, mas para que eles recebessem, então, o mérito, os benefícios da paixão de Cristo, para o perdão do seu pecado, era necessário que eles confessassem, então, as suas obras, né, os seus pecados. E eles recebiam absolvição, assim como Jesus deu poder aos apóstolos para perdoar os pecados, né? Nós vamos ver depois no versículo mais adiante. E ainda aqui na carta aos Hebreus, Novo Testamento ainda, capítulo 5, versículo de 1 a 4, vai dizer assim a respeito do sacerdote, qual que é a missão, a função do sacerdote no mundo. Em verdade, todo pontífice é aquele que faz uma ponte, né? Liga o céu e a terra. Esse homem, então, ele é escolhido dentre os outros homens e ele é constituído em favor dos homens. Ele é uma espécie de mediador nas coisas que dizem respeito a Deus. Perceba que não é essa relação dos protestantes, uma relação pessoal com Deus, diretamente com Deus. O próprio livro aqui dos Hebreus vai dizer que o sacerdote, ele foi escolhido por Deus, ele foi instituído por Deus para ser um mediador, estar entre eu e Deus. E ele está constituído para quê? Nas coisas que dizem respeito a Deus. E o que ele faz? Para oferecer dons e também sacrifícios pelos pecados. E hoje o sacerdócio católico também faz as mesmas coisas, oferece dons, abençoa, perdoa pecados, e o sacrifício da Santa Missa é oferecido pelo perdão dos pecados, e também desse grande sacrifício vem o mérito da confissão, do perdão do pecado também, né, no sacramento da confissão. Por quê? Porque o sacerdote, ele sabe compadecer-se dos que estão na ignorância e no erro. Por que ele tem compaixão? Porque também ele, o padre, o sacerdote, o bispo católico, está cercado de fraquezas. Ou seja, ele é pecador também, como todos nós. E aí vem aquela acusação dos protestantes, os padres são mais pecadores que os outros, né? No entanto, a dignidade do sacerdote não está na sua santidade pessoal, mas na unção, na escolha que Deus utiliza ele como mediador, como instrumento de graça, de comunhão, né? De perdão. Por isso, ele, o sacerdote, deve oferecer sacrifícios também, né, tanto pelos seus próprios pecados, porque ele também é um pecador, quanto pelos pecados do povo. Ou seja, todos somos pecadores. Também o sacerdote. Isso não justifica a gente deixar de participar da missa, deixar de receber o sacramento da confissão, o perdão do pecado, porque o padre é um pecador. A própria Bíblia já está dizendo que o sacerdote é um homem fraco, também pecador, como todas as outras pessoas. Ninguém se apropria dessa honra. Perceba aqui que não é qualquer um que se atribui a si mesmo o título de pastor, de padre, de sacerdote, ou de qualquer título religioso,
porque essa é uma honra, é um dom de Deus. Ele escolhe, como está escrito aqui em cima, é Deus quem escolhe, e é Deus quem dá essa honra, esse título, esse poder de perdoar pecados àqueles que ele escolheu. Não é qualquer um que sai perdoando os pecados. Nós vamos ver no Evangelho depois que Jesus ele escolheu 12 apóstolos, e a eles que Jesus soprou e deu o Espírito Santo e a ordem para perdoar os pecados. Não foi a todo o povo que foi dado esse poder. E no livro de Levítico, capítulo 21, versículo 8, diz assim: como nós devemos tratar o sacerdote. Nós vimos ali em Hebreus que o sacerdote é um homem normal, é de carne e osso, a mesma natureza que a nossa, e que também é pecador como também nós somos. E, no entanto, o livro da Bíblia, Levítico, vai dizer como nós devemos tratar o sacerdote. Diz assim: terás, pois, o sacerdote por santo, porque nele está atuando o próprio Deus, né? Não porque ele seja santo e só imaculado, né? Sem pecados, mas porque Deus se torna um instrumento sagrado, separado por Deus para trabalhar, estar em função dele em relação ao homem. Porque ele oferece o pão do teu Deus. Essa é a função do sacerdote, oferecer um dom, um sacrifício. Ele será santo para ti. Por quê? Porque eu, o Senhor, que vos santifico, sou santo. Então, o fundamento da santidade do sacerdote não está em si mesmo, mas nessa eleição que Deus tem em cima dessa pessoa. Porque o Senhor é santo e santifica. Aí está o fundamento do respeito e da honra que nós devemos ter para com o sacerdote da Igreja Católica. E no Evangelho de Lucas, Jesus já também respeitou o sacerdócio da antiga aliança, o levita. Quando Jesus disse assim, aquelas pessoas foram curadas da lepra, né? Lucas 17, 14, disse assim: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Enquanto esses homens foram caminhando, acabaram ficando curados. Então, Jesus não despreza o sacerdócio levítico. Antes de instituir o católico, ele respeitava muito aquela instituição do Antigo Testamento que ele próprio, como sendo Deus, havia instituído. E por isso ele manda: ide ao sacerdote. E hoje ele continua dizendo a todos nós católicos e a todos os cristãos: querem receber o perdão? Ide ao sacerdote. Querem receber a cura? Ide ao sacerdote e apresentai-vos. Enquanto que as pessoas se fecham em suas casas, em sua própria psicologia, e falam que eles conversam direto com Deus, pedem perdão a Deus diretamente, que homem algum tem poder para isso, né? E, no entanto, a Sagrada Escritura diz o contrário. Aí, por aí, a gente vê quem, de fato, é que observa a Sagrada Escritura, se são os católicos ou se são os outros, né? No Evangelho de Lucas, também, capítulo 6, versículo 46, vai retratar essa realidade. Elas chamam Senhor, Senhor, e, no entanto, por que não fazem o que Jesus disse? Me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Se eu estou mandando você ir ao sacerdote, se eu estou dizendo que o perdão do pecado está com os apóstolos e seus sucessores, que são os sacerdotes da Igreja Católica, por que vocês não vão? Por que vocês não atendem a minha palavra? Por que me chamam de Senhor e, no entanto, não obedecem? Vocês desprezam as minhas ordens, a minha instituição. Traduzindo, seria isso. Também no Evangelho de João, capítulo 21, 23, diz assim: foi quando Jesus deu o poder, então, aos apóstolos para perdoar pecados. Aqui está fundamentado, então, pela palavra própria da boca de Deus, porque Jesus é Deus para todos nós cristãos que cremos, que acreditamos que a Sagrada Escritura não é palavra de homens, mas é palavra de Deus, instituída por Deus, e o que Jesus manda é ordem, não é para ser questionada, nem para ser manipulada. É a própria palavra de Deus quem está dizendo. Jesus disse assim, depois de ressuscitado, então ele apareceu no cenáculo aos 12 apóstolos e disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Ou seja, Jesus está deixando representantes para continuar a sua missão.
E hoje as pessoas desprezam os representantes de Cristo na Terra. Elas querem ir diretamente com Deus, né? E diz assim Jesus: depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Ou seja, Jesus deixa os representantes na terra dele, os seus representantes, e ainda sopra sobre eles o Espírito Santo. E daí vem a ordem: aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Perceba então que Jesus deu um poder tremendo para os apóstolos, ou seja, para a sua igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo, atua de acordo com a sua cabeça, que é o Cristo. E o poder que ele tinha na terra, ele comunica esse poder aos seus representantes. Os apóstolos, então, possuem o poder de Cristo, de, em nome de Cristo, perdoar os pecados. E só serão perdoados os pecados que serão confessos aos sacerdotes e eles, dando absolvição, tiram, então, apagam essa culpa em nome de Cristo. É o próprio Cristo quem perdoa através dos apóstolos, através dos bispos da igreja e dos sacerdotes. Nessa passagem, então, de João, está fundamentada a teologia católica, a doutrina do sacerdócio, da confissão, do sacramento da penitência. E muitos duvidam, né? Aqui tem uma passagem de João, onde Tomé não acreditava, só acredito se eu ver, só acredito se eu tocar. Então, como eu não estava lá no século I, eles acham que a igreja inventou o sacramento da penitência, que Jesus não deixou, né? No entanto, Jesus fala assim: feliz aquele que acredita sem ver, aquele que acredita no testemunho da minha igreja, dos meus representantes. Aí eles falam: sim, Jesus deu poder para os 12 apóstolos perdoar pecados, mas eles morreram e o poder se foi com eles. No entanto, nós vemos que a Sagrada Escritura própria confirma que os apóstolos, eles instituíram representantes, sucessores. Você lembra que no Evangelho retrata que Judas, um dos 12, se suicidou. E com isso o grupo dos 12 se reduziu a 11. O que aconteceu nos Atos dos Apóstolos? A igreja, guiada pelo Espírito Santo, não mais diretamente por Jesus, como foi a escolha dos 12, a igreja assumiu esse poder que Cristo deu a ela, os 12 apóstolos, sendo chefiada por Pedro, e eles oram a Deus e escolhem um sucessor para Judas. E nessa escolha foi escolhido o Matias como sucessor de Judas. Com isso, voltou a formar o grupo dos 12. Ou seja, a igreja tem poder na terra para instituir novos representantes, novos sucessores dos 12 apóstolos. Com a morte deles, ocorreu a escolha de outros. No capítulo 2, versículo 14, já vai dizer que a realidade dos apóstolos já apresenta 12, né? Eram 11, depois, na ressurreição, já aparece um grupo de 12 novamente constituídos. Aqui no capítulo 2, versículo 14, já dizia justamente isso. Pedro, ou seja, um apóstolo, pondo de pé em companhia dos 11. Então, 11 com mais o Pedro, 12. Já está novamente constituído o grupo do colégio apostólico, os 12 apóstolos, né? Foi instituído pela própria igreja. E também, no capítulo 8, versículo 18, vai falar sobre esse ministério que os 12 apóstolos tinham. O Simão Mago, que era da Samaria, quando ele viu, então, que se dava o Espírito Santo por meio da imposição das mãos dos apóstolos, né? Os 12 apóstolos comunicavam o Espírito Santo impondo as mãos. Então, Simão Mago ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também esse poder, para que também aquele que eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, então, indignado, né, respondeu: maldito seja o teu dinheiro e tu também, se julgas poder comprar o dom de Deus com dinheiro. Está claramente dizendo, então, a palavra de Deus, que o Espírito Santo é dom de Deus e que era comunicado pela imposição das mãos dos 12 apóstolos. É um dom gratuito, constituído por Deus, né? Espírito Santo. Portanto, não terás direito nem parte alguma nesse ministério. Pedro está falando do ministério dos presbíteros, dos bispos da igreja.
que recebiam o seu ministério através da imposição das mãos. Então ele não vai... Claramente, Pedro está dizendo que era um ministério que estão desempenhando através da imposição das mãos. Fazem parte de um clero de pessoas escolhidas, eleitas como sacerdotes, para comunicar, então, os dons de Deus, os méritos de Cristo, através da confissão, da celebração dos santos mistérios da missa, do sacrifício de Cristo, da Santa Ceia, e também perdoando os pecados na confissão. Também o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 20, vai falar sobre esse ministério recebido pelos apóstolos. Paulo vai dizer assim: tudo isso vem de Deus, né? Todos os dons, todas as graças vêm de Deus, porque Deus nos reconciliou consigo. E como é que foi a reconciliação? Através da encarnação, paixão e morte de Jesus Cristo. Por Cristo. E o que Cristo fez? Nos confiou o ministério da reconciliação. Ou seja, Cristo quem sacrificou-se, foi Cristo quem conseguiu restaurar a nossa amizade com Deus, mas ele confiou esse ministério da reconciliação aos 12 apóstolos, no caso também a Paulo, que era considerado um apóstolo de Cristo também. Então Paulo está confirmando através da sua palavra que Cristo confiou aos apóstolos esse ministério de reconciliar o ser humano com Deus, através do quê? Do perdão dos pecados. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Aqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. O poder de ligar e desligar a alma, a amizade com Deus, está nas mãos dos apóstolos, então, e dos sucessores deles, que são os bispos, né, e os padres, e os sacerdotes da igreja. São Paulo utiliza o termo também embaixadores. Nós somos embaixadores de Cristo. Não é o próprio Cristo em pessoa quem vai, mas somos nós que vamos representá-lo, né? É Deus mesmo que vos exorta através de nós. É como se o próprio Cristo falasse pela nossa boca, né? Então, o apóstolo está dizendo que eles são a atuação de Cristo real, concreta. Não é uma igreja espiritual desencarnada, como muitos acreditam, mas ela é constituída de um corpo visível, de ministros, de um clero, pessoas instituídas por Deus para ser esse mediador entre o céu e a terra, entre o Cristo e o ser humano. E no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo de 1 a 8, vai falar justamente o poder de Cristo de perdoar pecados, né? Sendo Deus, ele tem esse poder. Jesus, quando curou o paralítico, então, ele vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico: meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Isso causou um escândalo para os judeus, porque eles acreditam com justiça, verdadeiramente, que só Deus pode perdoar os pecados. Só que eles desconsideraram que Jesus é Deus. Por isso, Deus, em Jesus, tem o poder de perdoar pecados. No entanto, Jesus vai dizer assim: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, então Jesus realiza a cura do paralítico, como uma espécie de testemunho de que a palavra dele era poderosa e verdadeira, e ele podia perdoar pecados. E no final, então, perceba que a multidão, vendo esse milagre, esse perdão do pecado que Jesus concedeu ao paralítico, encheu-se de medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Qual poder? O poder de perdoar pecados. Foi dado aos homens, não somente ao Cristo. Perceba que a palavra está no plural. Esse poder foi dado aos homens. No caso, os seus representantes depois continuam exercendo esse poder de perdoar pecados. São os discípulos eleitos de Cristo, consagrados para realizar essa missão. E agora, na primeira carta de João, capítulo de 1, 8 a 10, tem pessoas que falam assim que não tem pecados, né? Estão mentindo, chamando Deus de mentiroso, porque a palavra de Deus diz, João está dizendo, se nós dizemos que não temos pecado, nós enganamos-nos a nós mesmos. Ou seja, todos nós somos pecadores. E, portanto, se nós somos pecadores, nós precisamos reconciliar-nos com Deus, como foi falado por Paulo. Ele foi constituído embaixador de Cristo para reconciliar a humanidade com Deus. Ele é um representante de Cristo. E como João está dizendo que nós todos somos pecadores,
Todos nós precisamos dos embaixadores de Cristo. Todos nós necessitamos do sacerdote para receber o perdão dos pecados. E na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 7, vai retratar um pouco o nosso tempo em que nós vivemos. Nós vemos já que nem os pobres têm humildade mais hoje em dia, né? Então vai dizer assim, ó, que nos últimos tempos vai ser um período muito difícil. Os homens vão se tornar egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus. Eles ostentarão a aparência de piedade. Aparentemente se dizem católicos, se dizem evangélicos, mas desdenharão a realidade que significa ser cristão. Dessa gente, o apóstolo diz, afasta-te. Deles fazem parte os que se insinuam jeitosamente pelas casas e enfeitiçam mulherzinhas carregadas de pecados, atormentadas por toda espécie de paixões. Sempre aprender sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. São pessoas que não se convertem. Se dizem cristãos, se dizem católicos, mas são amigos do mundo, são mundanos, pecadores, que não se arrependem e não têm nem consciência de que são pecadores. Estão longe de Deus, né? Misturam o sagrado com o profano, não se convertem. E na carta aos Coríntios, na segunda carta, São Paulo vai dizer também, capítulo 11, versículo 13 a 15, esses tais são os apóstolos falsos, os falsos apóstolos. São Paulo está dizendo que existem também falsos pastores. Mesmo na Igreja Católica, no começo do cristianismo, já apareciam pessoas que pregavam doutrinas diferentes, que ensinavam coisas estranhas, contrárias àquilo que Cristo tinha deixado aos apóstolos. Por isso, São Paulo vai dizer assim, existem falsos apóstolos. São operários desonestos, que se disfarçam de apóstolos de Cristo. O que não é de se espantar, pois seu próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Perceba que o inimigo nunca virá para ti dizendo realmente o que ele é, mas no fundo o que ele está fazendo? Está te pregando uma doutrina estranha, está te afastando da palavra de Deus, está te proibindo de frequentar os sacramentos da igreja, está te proibindo de comungar o corpo de Cristo, está te proibindo de confessar o seu pecado, fazendo com que você faça tudo aquilo que Satanás gostaria que você fizesse. Continuasse com seu pecado, continuasse longe da igreja, continuasse não reconciliado com Cristo, levando em si toda a carga do teu pecado até o dia do seu juízo particular. Quando você morrer, você vai comparecer diante de Deus com todos os teus pecados. E aí, como vai ser o teu dia, o teu julgamento? E Satanás está iludindo muitas pessoas para que elas se afastem dos sacramentos. E aqui o apóstolo está dizendo que eles se aparecem como uma coisa boa, né? Como um anjo de luz, assim como o demônio, Satanás, se apresentava como um anjo para Adão e Eva no paraíso. No entanto, parece bem normal que seus ministros também se disfarcem de ministros da justiça, cujo fim, no entanto, será segundo as suas obras. Obras más, consequentemente, terão um fim mau, um destino mau, uma condenação. E eu destaquei alguma para vocês, se quiserem pesquisar depois, ler, meditar, alguns versículos da Sagrada Escritura que falam sobre os pecados graves, mortais, que todos nós devemos evitar como cristãos. E aqui tem uma lista de pecados que está na Sagrada Escritura. Você pode anotar ou ler depois com calma, né? Efésios, capítulo 5, versículo 3 a 5. Em Colossenses, capítulo 3, versículos 5 a 9. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21. Romanos, capítulo 1, versículo 26 a 31. No Antigo Testamento, livro de Levíticos, capítulo 18, dos 6 a 23. Tem um texto grande falando sobre as relações ilícitas. E também a carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo de 9 a 10. E, por fim, no Apocalipse, no capítulo 22, 15, também vai falar sobre alguns tipos de pecados, de más condutas, que nos apartam de Cristo e nos privam da glória da salvação eterna.
Agora que nós vimos na Sagrada Escritura, então, essa fundamentação sobre o sacramento, sobre a importância do sacerdócio e a importância de confessar o pecado, do sacramento da penitência, que foi instituído por Cristo lá em Mateus, nós vamos agora meditar, reler, vamos ler juntos, então, o Catecismo de São Pio X, sobre como é a doutrina da Igreja referente a esse sacramento. Como que a Igreja vê, como a Igreja ensina, como deve ser a nossa conduta para receber, então, essa absolvição. Como disse lá em cima, Jesus deu o poder de desligarem e desligarem, de perdoar os pecados ou reter. E a Igreja tem esse poder dado por Cristo para legislar, ordenar como deve ser administrado esse sacramento. Agora, no Catecismo de São Pio X, vamos iniciar então com o sacramento da penitência. Na primeira questão, primeiro artigo, vai falar da penitência em geral. O que é o sacramento da penitência? A penitência, chamada também confissão, é um sacramento instituído por Jesus Cristo para perdoar os pecados cometidos depois do batismo. Aquilo que nós vimos na Bíblia, que o sacramento da penitência foi instituído por Jesus, né? E que serve para perdoar os pecados. Nós sabemos que o batismo, como a gente já viu do sacramento do batismo, ele perdoa os nossos pecados. Mas, depois do batismo, nós continuamos com a nossa tendência ao pecado, por causa do pecado original, os efeitos continuam, nós voltamos novamente a cometer pecados voluntários, então, por nossa própria deliberação, por nossa vontade, e a cura para esse pecado depois do batismo, ela é dada através da confissão a um sacerdote. Por que se dá ao sacramento o nome de penitência? Dá-se a esse sacramento o nome de penitência porque para obter o perdão dos pecados é necessário detestá-lo com arrependimento e porque quem cometeu uma falta deve sujeitar-se à pena que o sacerdote impõe. O próprio nome penitência fala que deve ser feita uma reparação. Você deve primeiramente se arrepender do seu pecado, detestar ele de todo o coração. Se você não despreza o seu pecado, você não se arrepende dele. E se você cometeu essa falta, o sacerdote vai te dar, depois da confissão, uma penitência, uma tarefa a cumprir, como modo de reparação o dano causado pela tua ofensa, o teu pecado. Por que esse sacramento se chama também confissão? Chama-se esse sacramento também confissão porque, para alcançar o perdão dos pecados, não basta detestá-los, mas é necessário acusar-se deles ao sacerdote, isto é, confessá-los. Então, as duas realidades, né? Detestar o pecado, se arrepender, mas ele é uma confissão também, porque precisa ser dito, e o padre precisa ouvir o seu pecado, precisa ser manifesto. Quando Jesus instituiu o sacramento da penitência, Jesus instituiu o sacramento da penitência no dia da ressurreição. Como nós vimos na Bíblia, quando ele apareceu no cenáculo, soprou o Espírito Santo e deu a eles o poder de perdoar pecados, né? Quando, depois de entrar no cenáculo, deu solenemente a seus apóstolos o poder de perdoar pecados, como nós conferimos na Bíblia há poucos instantes atrás. Como deu Jesus Cristo aos seus apóstolos o poder de perdoar pecados? Jesus Cristo deu aos seus apóstolos o poder de perdoar os pecados, soprando sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoares os pecados ser-lhe-ão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes ser-lhe-ão retidos. Então, exatamente a passagem que nós vimos anteriormente. Qual é a matéria do sacramento da penitência? Distingue-se a matéria do sacramento da penitência em remota e próxima, ou seja, duas realidades. A remota é constituída pelos pecados cometidos pela penitente depois do batismo. Essa é a matéria, é o pecado cometido. E a matéria próxima são os atos do próprio penitente, isto é, a contrição, a acusação e a satisfação. Então, só a causa remota e a próxima. A remota, o pecado cometido no passado,
E a próxima são os atos agora do penitente, que se arrepende, detesta o seu pecado, sente a dor pelo pecado, depois ele se acusa, confessando ao padre e reparando a penitência que o sacerdote impõe. Essa é a matéria da penitência. Qual, então, é a forma do sacramento da penitência? A forma, então, a palavra que é utilizada pelo padre é a seguinte: eu te absolvo dos teus pecados. Essa é a fórmula que é usada para perdoar os pecados. Em nome de Cristo, então, o padre diz: eu te absolvo dos teus pecados. A partir desse momento, o Espírito Santo aplica na alma da pessoa o sangue de Cristo. Aquele mérito conquistado por Cristo na cruz é aplicado nessa alma através da confissão, e essa palavra do padre faz com que o pecado dele se torne nulo, é apagado. Só resta, então, reparar as consequências do pecado. A privação da morte eterna é abolida. Não vai mais ser condenado ao inferno. Mas, no entanto, precisa ser reparado o dano causado. Quem é o ministro do sacramento da penitência? O ministro do sacramento da penitência é o sacerdote aprovado pelo bispo para ouvir as confissões. Então, quem vai dar o perdão dos pecados é o sacerdote. No entanto, esse sacerdote ele precisa ser autorizado pelo bispo. Ele não pode dar esse poder a si mesmo. Ele está à função daquilo que o bispo impõe a ele. Por que o sacerdote deve ser aprovado pelo bispo? O sacerdote deve ser aprovado pelo bispo para ouvir as confissões, porque administrar validamente esse sacramento não basta o poder da ordem, não basta ser sacerdote, não basta ser padre. É necessário também o poder da jurisdição. Esse poder é dado pelo bispo. É o bispo quem autoriza, então, o sacerdote a ouvir as confissões. É a faculdade de julgar que deve ser dada pelo bispo. Então, o sacerdote recebe esse poder do bispo. Se o bispo tirar as ordens dele, esse padre não pode ouvir confissões. Quantas são as partes do sacramento da penitência? As partes, então, são contrição, que é a dor pelo pecado cometido, por ter ofendido a Deus, a confissão diretamente com o padre e a satisfação, que é a reparação da penitência, dada pelo padre ao final da confissão. E a absolvição da parte do padre. A parte do sacerdote, então, é oferecer o quê? O perdão, que é a absolvição, e também uma penitência, para que você repare um pouco do dano causado pelo teu pecado. Para que você não precise pagar tudo no purgatório depois. Que é a contrição ou a dor dos pecados? A contrição ou a dor pelos pecados é um desgosto da alma, pelo qual se detestam os pecados cometidos e se propõe não os tornar a cometer no futuro. Então, a contrição é essa dor, essa detestar o pecado cometido. É a pessoa, se pudesse voltar no tempo, era não cometer aquele pecado, não tomar aquela atitude. Esse é o arrependimento. E por que a verdadeira causa da dor da contrição, a contrição perfeita, é uma dor por ter ofendido a Deus, não por ter se tornado uma pessoa desprezível aos seus próprios olhos, mas por causa de ter ofendido unicamente a Deus. Próxima questão. O que quer dizer essa palavra contrição? A contrição, a palavra significa fratura, ou seja, um despedaçamento, como quando uma pedra é esmagada e reduzida ao pó. Esse deve ser o sentimento, então, deve estar na alma do pecador. É alguém que está com o coração que era de pedra, se torna quebrantado, destruído, esmagado pela dor, pelo arrependimento, por ter ofendido a Deus. É uma fratura, uma contrição. E por que se dá o nome de contrição à dor dos pecados? Se dá o nome de contrição à dor dos pecados para significar que o coração duro do pecador, em certo modo, se despedaça pela dor de ter ofendido a Deus. Esse é o motivo principal. Não porque depois de você se embriagar, você ficou com ressaca e a tua saúde se deteriorou. Não porque
aquele teu mau comportamento fez com que as pessoas te caluniassem, te vissem, destruíssem a tua boa fama. Mas a verdadeira dor pela contrição pelo pecado cometido é por ter transgredido a vontade de Deus, ter cometido um pecado contra o mandamento, por ter ofendido a Deus unicamente. Essa é a verdadeira contrição, a dor pelo pecado. E, próxima questão, em que consiste a confissão dos pecados? Como é que acontece, então, a confissão, o sacramento da confissão? A confissão consiste na acusação distinta, ou seja, um por um dos pecados, ao nosso confessor, que é o padre, ao sacerdote. Você vai discriminar cada pecado que você cometeu, para dele recebermos, então, depois de confessado, a absolvição, que é o perdão, e depois uma penitência, uma tarefa para ser cumprida, para reparar o dano. Por que é que a confissão se chama acusação? Chama-se a confissão acusação porque não deve ser uma narração indiferente, contando uma história como aconteceu o seu pecado, sem dor, como se fosse contar uma história, uma lembrança, mas sim porque é uma verdadeira e dolorosa manifestação dos próprios pecados. É algo que você se arrepende de ter feito. E, portanto, você se envergonha de ter feito, porque você ofendeu uma pessoa que te ama muito. Aquele que te criou, que te sustenta na existência, que deu a vida por ti, que foi crucificado por ti, que se oferece todos os dias na Santa Missa como alimento para você. E, no entanto, com a tua ingratidão, com a tua rebeldia, você pisa em cima do sangue de Cristo, você ofende. Cada vez que nós cometemos pecados, nós estamos repetindo aquilo que os judeus fizeram com Jesus. Nós o amarramos, nós o espancamos, nós o ofendemos, nós cuspimos em seu rosto, nós o flagelamos, nós o coroamos de espinhos, nós pomos cruzes pesadas nas costas de Cristo até o momento em que ele é transpassado pela lança dos nossos pecados. Tudo isso é sinônimos de nossos pecados, são ingratidão com relação a Deus e a nossa dureza de coração. O que é a satisfação ou a penitência? O que é então essa tarefa que vem depois da confissão? A satisfação ou penitência pode ser então que uma oração ou outra obra boa. O padre pode te dar a missão de você distribuir uma esmola para um mendigo, visitar uma casa de abrigo de idosos, orfanatos. São todas pequenas tarefas, boas obras que o padre pode dar na confissão para que você repare o dano causado pelo teu pecado. Para expiar, então, né? Expiar os seus pecados. O perdão é dado, você já não vai mais ser condenado ao inferno. No entanto, ficam os resíduos do pecado na tua alma. E você precisa reparar um dano que foi causado. E o que é, então, a absolvição? A absolvição é a sentença que o sacerdote pronuncia em nome de Jesus Cristo para perdoar os pecados ao pecador. Então, o padre, em nome de Cristo, absolve, ou seja, perdoa em nome de Jesus o teu pecado. Das partes do sacramento da penitência, qual é a mais necessária? Das partes do sacramento da penitência, a mais necessária é a contrição, que é esse arrependimento. Se não ocorre arrependimento do seu pecado, não tem como Deus perdoar uma coisa que você não se arrependeu de ter feito. Aquelas pessoas que vivem 90 anos e falam, se eu vivesse de novo, eu faria todas as mesmas coisas, tomaria todas as mesmas decisões que eu tomei na vida. Significa que ela vai continuar repetindo seus pecados, seus erros. E essa pessoa não se arrepende do que fez, faria tudo de novo. Essa pessoa não tem arrependimento, não tem contrição, portanto não merece receber o perdão de Deus. Porque sem a contrição nunca se pode obter o perdão dos pecados. Sem arrependimento, sem perdão. E com ela, só quando é perfeita, pode obter seu perdão. É necessário, então, contrição perfeita. Contanto que este seja unido com o desejo, ao menos implícito, de confessar-se. Então, existe a contrição perfeita, que perdoa o pecado, essa dor profunda de ter ofendido a Deus, mas você recebe o perdão nesse momento, antes de confessar com o padre. No entanto,
existe a obrigação, o compromisso teu, de apesar de ter a contrição, você precisa confessar oralmente ao padre, para receber de fato o sacramento e a perdão dos pecados. Segundo artigo, então, dos efeitos e da necessidade do sacramento da penitência e das disposições para bem recebê-lo. Primeira questão: quais são os efeitos do sacramento da penitência? O que acontece na alma da pessoa com a confissão? O sacramento da penitência confere a graça santificante. Primeira questão. Primeiro benefício: aquela graça que você recebeu no batismo, a adoção filial de Cristo, o perdão do pecado original, você perdeu com o pecado mortal, depois do batismo, você recebe retorno. É como se fosse um rebatismo. Você recebe o estado de graça novamente em tua alma. Essa é a grande graça que você recebe com o sacramento da penitência. Você se reconcilia com Deus. Você volta à amizade com Deus. Você está em estado de salvação. Se você se mantiver nesse estado de graça santificante, você será salvo no dia do juízo, com a qual são perdoados os pecados mortais. O sacramento da penitência perdoa os pecados mortais, são os graves, e também perdoa os veniais, que são os pecados mais leves, que se confessam e de que haja arrependimento. É necessário sempre o arrependimento. O que acontece então com a confissão? Que ela comuta, ou seja, ela muda a pena que antes era eterna, que era você morresse em pecado mortal antes de se confessar, você seria condenado ao inferno. Era uma pena eterna. De lá você não sai. A confissão faz com que essa pena que era eterna no inferno se torne temporal. Ou seja, você já não vai mais para o inferno, no entanto, você vai precisar pagar, reparar esse dano. Por isso que a igreja ensina a doutrina do purgatório. Quando nós não conseguimos nessa vida reparar as nossas injustiças, os nossos pecados, depois Deus nos dará um período de purgatório para repararmos os danos causados, da qual também é perdoada uma parte maior ou menor da pena temporal, né? De acordo, então, conforme as disposições de cada pessoa que foi se confessar. Se a pessoa tem uma contrição profunda, verdadeira dor por ter ofendido a Deus, ela pode receber não só o perdão da pena eterna, mas também a temporal, de tal modo que ela recebe como que uma indulgência plenária e ela pode ir diretamente ao céu. Mas é um caso muito raro da pessoa receber esse dom da contrição perfeita, profundíssima, né? Que faz reviver o mérito, o merecimento. A partir do momento que a pessoa se confessa, ela pode adquirir méritos diante de Deus. As suas boas obras, então, elas começam a acumular dons, méritos, que são como que tesouros de graça que você vai recebendo. Mas você precisa estar em estado de graça para receber méritos. Pessoas que estão em pecado mortal nunca vão conseguir receber indulgências plenárias, nem parciais, e nem as próprias boas obras que ela pratica, uma caridade, uma esmola, ela não consegue receber méritos dessas boas obras, porque ela está em pecado mortal. Portanto, ela está em estado de condenação eterna, e portanto, por ser réu de condenação eterna, de condenação ao inferno, não adianta ela praticar boas obras, porque essas boas obras não vão atingi-la, porque a alma dela está na inimizade com Deus. Portanto, a confissão abre as portas não só do céu, mas também dos méritos das boas obras. E também a confissão dá à alma auxílios oportunos para não recair no pecado, ou seja, fortalece você, a tua alma, com graças, com ajuda, com essa força que vem de Deus, para que você não cometa novamente pecados. E restitui também a paz na consciência. A partir do momento que se confessou, você tem a certeza de que Cristo, através do sacerdote, te absolveu. Você está perdoado do teu pecado. Se você teve arrependimento e confessou tudo de acordo com o que se deve fazer, a tua consciência está tranquila. Próxima questão: é o sacramento da penitência necessário a todos para se salvarem? Ou pode ter pessoas que se salvam sem se confessar? Pio X vai dizer assim, pela doutrina da Igreja Católica, que o sacramento da penitência é necessário, ou seja, não é opcional. Se você quer se salvar, é necessário confessar.
todos aqueles que, depois do batismo, cometeram algum pecado mortal. Imagino que você, depois de batizado, deve ter cometido pecados, não? Se você é como todos os seres humanos, com tendência ao pecado, todos nós precisamos, então, da penitência, do sacramento da penitência. Se você não foi se confessar, se você quer salvar a tua alma, é necessário, São Pio X está dizendo, é necessária a confissão. Não é uma coisa que Deus vai resolver depois da tua morte. Ele te deu os meios, te deu os ministros, te deixou a igreja, deu o poder aos apóstolos, deu o poder à igreja de perdoar pecados. Não leve essa dívida para o dia do julgamento final. Não leve para comparecer diante de Deus com a tua alma em estado de pecado grave. Porque daí, quem te garante onde será teu destino eterno? Você se garante? São Pio X vai pedir ainda: é bom confessar-se com frequência? Confessar-se com frequência é coisa boa, porque o sacramento da penitência, além de apagar os pecados, dá as graças necessárias para evitar os futuros. Então, quanto mais você se confessar, melhor é. Mais graças você recebe, não só o perdão, mas também aquela força, aquela graça que te fortalece a tua alma para você resistir às inclinações do pecado. E você, com isso, você evita pecados, né? Tem santos, até o João Paulo II se confessava toda semana. Tem pessoas que se confessam todos os dias, porque sempre cometem alguns pecados por palavras vãs, por julgamentos, por críticas. Não é porque você não matou, não roubou, não fez nenhum crime grave, violento, que você não tem pecado. Todos nós cometemos pecados pequenos todos os dias, vários pecados. Então, quanto mais você se aproxima de Deus, é como você se aproximar cada vez mais de uma luz. Quanto mais você se aproxima, mais defeitos você começa a enxergar. Quanto mais a pessoa é santa, quanto mais a pessoa se aproxima de Deus, mais ela consegue ver as imperfeições, os seus defeitos, as suas manchas, aquilo que você comete de erro, de pecado que ofende a Deus. Portanto, se você acha que não tem pecados, se preocupe. Você deve estar a quilômetros de Deus. A tua alma deve estar podre e você não consegue enxergar nada. Que a pessoa que diz que não tem pecado é mentiroso e está chamando Deus de mentiroso. Você precisa se aproximar da luz, se aproxime de Deus e você vai ver que tem muito pecado para pedir perdão. E arrependimento, sempre arrependimento. Próxima questão. Tem o sacramento da penitência virtude de perdoar todos os pecados, por muitos ou grandes que sejam? Sim, o sacramento da penitência tem virtude, ou seja, um poder de perdoar todos os pecados, por muitos que sejam ou grandes que sejam, contanto que se receba com as devidas disposições. Não é de qualquer forma que se confessa. Tem que ter aquelas condições, o arrependimento, tem que ter o propósito de não voltar mais a pecar, tem que ter a confissão diante do sacerdote, contando todos os seus pecados com clareza, as circunstâncias que aconteceram, o número de vezes que você fez e você cumprir a penitência. Né? São as condições para uma boa confissão. Quantas coisas são necessárias para fazer uma boa confissão, uma confissão bem feita? É agora que São Pio X vai dizer quais são as coisas necessárias para fazer uma boa confissão, para perdão de qualquer tipo de pecado, dos mais graves imagináveis, desde um aborto, desde um homicídio, um adultério, de qualquer tipo de pecado, por mais grave que seja. Quais são as exigências, então, os meios necessários? Primeira coisa, o exame de consciência. Depois nós vamos ver cada um desses pontos aqui na próxima semana. Nós vamos ver qual que é as condições, como que você faz um exame de consciência. Depois você deve ter a dor de ter ofendido a Deus. Terceira questão, um propósito de nunca mais pecar. Quarta questão, acusar os próprios pecados diante do padre. Satisfazer a penitência, ou seja, aquela tarefa que o padre impõe como reparação do seu pecado. Então, na próxima vez, no próximo encontro, nós vamos meditar sobre cada um desses 5 elementos aqui do exame de consciência, da dor, do propósito, da acusação e da satisfação, para fazer uma verdadeira confissão dos pecados e receber o perdão. E a última questão de hoje,
Que devemos fazer antes de tudo para bem nos confessarmos? Para bem nos confessarmos, devemos, antes de tudo, pedir de todo o coração ao Senhor Jesus, né, que nos dê luz para conhecer todos os nossos pecados e uma força para os detestar. É preciso ter ciência de que você é um pecador, se enxergar, ver seus defeitos, que Deus nos dê essa luz, essa graça de vermos a nossa alma como de fato ela é, como Deus a vê. Se nós não estamos enxergando nossos pecados, nossas máculas, nossas manchas, Deus está vendo tudo. Então nós devemos pedir a Deus que nos ensine a enxergar a nós mesmos como Ele nos vê. E nós vamos ter muitos motivos, muitas matérias para poder nos acusar diante do sacerdote. E que Ele nos dê a força, né? Essa graça de detestar, de odiar, de desprezar o pecado. Nós devemos odiar o pecado, porque o pecado é uma ofensa a Deus. E a nossa obrigação é detestar o pecado e odiar o pecado. Então, hoje nós vamos concluir por aqui a nossa meditação. Nós vimos, então, o fundamento bíblico da realidade, da importância do sacerdócio no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Nós vimos como eles confessavam seus pecados ao sacerdote, ofereciam vítimas, animais no templo, para perdão dos pecados, para receber o perdão. Nós vimos como Jesus continua essa realidade no Novo Testamento, instituindo sacerdotes. Ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e ele confere esse poder sacerdotal aos seus 12 apóstolos. E nós vimos também, agora entramos no Catecismo de São Pio X e vimos agora uma pequena introdução sobre a doutrina da Igreja referente a esse sacramento. E na próxima semana, então, nós vamos meditar sobre os 5 passos para uma boa confissão. Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine, que a Virgem Santíssima, ela que é a rainha do céu e da terra, de todas as criaturas, ela é medianeira também entre nós e Deus, ela intercede pela nossa salvação, te ajude a fazer uma boa confissão, te inspire a ter coragem de contar pecados, não esconder nenhum dos seus pecados, porque uma condição para receber o perdão de Deus é não ocultar nenhum pecado, por pior que seja. Se você ocultar um único pecado, a tua confissão é inválida. E você continua pecador e a tua alma continua em sentença de morte eterna, de condenação ao inferno. Portanto, não tenha vergonha, não seja tímido e procure um sacerdote, confesse. E na semana que vem nós continuamos refletindo. Então, que Deus te abençoe, te guarde, tenha uma ótima semana e até a próxima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.